Apocalipse 3, verso 14. Acompanha comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: sou rico, tenho prosperado, e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. E eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu já vou explicar o porquê que Jesus repreendeu desse jeito. Pode ficar tranquilo. Verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma passagem dita por muitos em questão de evangelismo, né? Eis que estou à porta e bato. É verdade. Mas você viu depois do que ela vem? Ela vem depois de uma severa repreensão. Jesus repreende e diz: estou à porta e bato. Só que nós não vemos a primeira parte, né? Vemos só a segunda. A carta da igreja em Laodiceia, a igreja que ficava nessa cidade, é a carta mais severa de todas essas cartas. Tanto é que você vê, não tem nenhum elogio. Algumas igrejas Jesus elogiava e criticava. Duas ele apenas elogiou. Laodiceia é a única que ele só faz crítica. Portanto, é a mais severa. De bom nesta carta apenas o elogio que eles faziam para si mesmos, e ainda este elogio era falso. Eles estavam perdidos e não sabiam. No contexto histórico, a cidade de Laodiceia foi fundada no ano de 250 antes de Cristo, né? Antes do nosso Senhor vir. Ela ficava no cruzamento entre as principais rotas comerciais, ou seja, passava gente de tudo que é lugar do mundo naquela cidade. E essa igreja foi construída justamente ali. Era uma cidade muito, mas muito rica. Tinha muita gente. É como se fosse, talvez, do nosso país aqui, São Paulo. Cidade mais rica. Assim era Laodiceia. A igreja que foi aqui construída em Laodiceia, a qual o Senhor manda carta, né, para elas, essa igreja ela assimilou e se tornou como uma cidade. Se tornou rica como uma cidade. Pastor, há algum problema de uma igreja ser rica? Nenhum. Que Deus nos faça prosperar. Porque a prosperidade usada de forma correta é bênção. São mais recursos para que o evangelho vá mais longe e mais vidas sejam transformadas. Nós não podemos fazer do dinheiro um Deus, todavia não podemos fazer do dinheiro também um demônio. Fazermos pacto de pobreza, como São Francisco de Assis, e achar que o dinheiro é mau. O dinheiro é bom, sabendo usar da forma correta. O problema da igreja na cidade de Laodiceia é que ela se tornou como uma cidade. Ela absorveu as riquezas, mas também absorveu os costumes daquela cidade. A igreja foi moldada pela cidade e não o contrário. A igreja que deveria ser luz, para que a cidade fosse transformada pela palavra do Senhor, ela absorveu todo o conhecimento de povos distintos que passavam por ali e se tornou como aqueles povos, foi para o caminho contrário. Ela não foi sal, ela não influenciou. Não obstante, eles aprenderam, infelizmente, a conviver com culturas diferentes. Nós vemos que em outras cartas, Jesus ele elogia o povo justamente porque o povo era intolerante em relação à fé. Jesus diz: eu sou o caminho. Não é apenas um caminho, um dos caminhos. Ele é específico. Eu sou o caminho. Essa igreja, ela aprendeu a conviver com as diversas culturas, visões, valores. Ela ganhou o título de igreja transigente. Uma igreja que aceitava a diversidade. Se a cidade aceitava todo tipo de diversidade, como assim? Na cidade, há famílias diferentes. Existe a família patriarcal, a qual nós cremos, pai, mãe e prole e filhos. Mas hoje você sabe, não há apenas esse tipo de família.
Uma vez uma irmãzinha da nossa igreja mostrava a apostila dela, de criança, e tinha lá a foto, se eu não me engano, de 4 famílias. Pluralidade de famílias. E você tinha que preencher sobre qual família é a sua. E tinha lá a primeira família normal, marido, esposa e criança. A segunda, 2 barbudos e uma criança. A terceira, 2 mulheres e uma criança. Qual família você se encaixa melhor? Este foi o erro dessa igreja. A cultura secular acabou moldando ela, em vez de ser o contrário. Ela assimila as ideias e se torna totalmente complacente. Você consegue ver como é sério esta questão de nós, como igreja de Deus, assimilarmos e aceitarmos doutrinas erradas, e às vezes são coisas pequenas. Ah, pastor, por que o senhor fala tanto de pastora que não existe? Por que o senhor fala tanto de apóstolo, que apóstolo bom é apóstolo morto? Porque são essas pequenas doutrinas plantadas aqui, outra acolá, e então quando nós vemos, perdemos o controle. É de suma importância. Francis Schaeffer, ele diz assim, uma geração leva os cristãos a se desviarem em apenas um ponto da fé. Em seguida, eles estão se desviando em vários outros. Sim, essa geração com a qual nós estamos, ela tenta fazer o evangelho dar uma desviadinha, dizendo que não há problema em pluralidade de ideias, de famílias, família alternativa, relacionamento alternativo. Recentemente, o nosso Supremo Tribunal Federal, que é uma desgraça, um câncer do país, teve uma votação sobre se a esposa teria direito, se a amante teria direito aos bens do marido da outra. Parece um absurdo ter uma votação a respeito disso. Sabe o que foi mais interessante? Graças a Deus eles disseram que não. Sabe qual foi o placar? Dos 11 ministros? 6-5. Quase perdemos. Consegue ver? É uma coisinha aqui. Não, a amante tem direito. Só desgraçou outra família, mas tem direito. E nós às vezes não percebemos essas coisas entrando na igreja do Senhor. E se nós não formos firmes o suficiente para dizer aqui não, vamos colher absurdos. Fala-se, olhando por um lado, parece amor, né? Você vê. Exemplo. Daí está aqui. Quem que canta na igreja? O irmãozinho, ele bate na esposa dele cedo, à tarde, à noite. Mas puxa, que voz maravilhosa. Tem que cantar. E essas pessoas são repreendidas. Às vezes é o baterista que morde fronha. Ilustração só, tá? Daí tá lá o baterista, né? Ama de um jeito não convencional. Mas e as pessoas estão lá? Não, mas e o amor? Fica onde? Como? Como deixaremos pessoas que estão explicitamente no pecado fazendo aquilo que Deus ordena que tem que ser santo? Só que as pessoas dizem assim, não, o que importa é o amor. Olha, que absurdo. Uma vez eu via lá a Tami Miranda, ela perguntou para um pastor, se eu fosse da sua igreja, você me aceitava? E como era um programa da Rede Globo, e o pastor bater peito e falar, não, você precisa se arrepender, a gente aceita, mas a gente vai te confrontar até você se arrepender. Vamos te receber de braços abertos, claro. Vamos. Esse é o pastor que, meu Deus, amoroso. Esses outros reformados calvinistas aí são a imagem do cão. São muito duros, pregam a lei demais. Pequenas coisas. Uma geração leva os cristãos a se desviarem em apenas um ponto da fé. Em seguida, estarão se desviando em vários outros. Não podemos tolerar. Eu louvo a Deus que as pregações são gravadas, que vai para o YouTube, que Instagram. Porque se um dia você me ver fazendo o contrário àquilo que eu tinha dito, você é o primeiro que pode me cobrar. Pastor, calma aí. O senhor falou do cara que batia na mulher lá e tocava no louvor, agora esse aí faz a mesma coisa, o senhor deixa? O senhor não faz nada? Então isso é de suma importância. Wayne Grudem, nos seus livros sobre feminismo, ele disse assim, antes do advento feminista, nunca houve pastora. Nunca houve. 1850. De 1850 para trás,
Nunca existiu na história da igreja uma pastora, uma mulher com ofício sacerdotal. Coincidentemente, as igrejas que começaram a aceitar pastoras foram as primeiras igrejas que começaram também a aceitar posteriormente os homossexuais, como se nada tivesse acontecido. Pastor, o senhor está dizendo que nós não vamos aceitar? Claro que vamos. Ele será confrontado a todo tempo. Por quê? Por bem dele. Para que ele se arrependa e mude, assim como nós somos confrontados constantemente através da palavra. Algumas marcas da cidade de Laodiceia é importante para você entender a repreensão de Jesus Cristo. Por exemplo, eles eram um centro bancário e financeiro da Ásia. Havia não apenas pessoas ricas naquela igreja, pessoas milionárias. É o que os historiadores vão dizer. Você imagina o Neymar da nossa igreja? Pode deixar esse garoto lá inteiro com ele, não cabe o dízimo dele. Tem que ser só no cartão, senão não vai. Ali havia muitos. Diferentemente da igreja de Filadélfia, da última quarta-feira, que era formado, em sua maioria, por pobres. Ali era o centro bancário e financeiro da Ásia, cheio de milionários. Laodiceia era o centro da indústria têxtil da Ásia. Fazia tecido e exportava para o mundo inteiro um tipo de lã que só se fazia ali. Cidade muito rica. Era uma cidade mundialmente conhecida como centro médico de oftalmologia. Daí você vai entender porque Jesus falou, né? Compra colírio. Consegue ver que Jesus ele pega aquilo que a cidade tem e repreende de acordo com o problema? Laodiceia era conhecido como centro médico de oftalmologia. Eles produziam o pó frígio que muitos acreditavam ser milagroso, curava de cegueira, catarata e várias enfermidades oftalmológicas. E para terminar, eles eram um centro de águas termais. Descia água do morro, água quente, ia passando pelos caminhos e chegava água morna na cidade. Tanto é que os lagos, os rios tinham lá. Você imagina o Rio Paraíba, nosso branquinho com água morna. Para que praia, não é? Assim era a igreja de Laodiceia. Jesus ele é pertinente na sua argumentação. Então ele usa tudo isso que a igreja tinha para poder repreendê-la. Eu quero passar alguns princípios, então. Põe ali o primeiro, por favor, calma. O diagnóstico que Cristo faz da igreja. Qual é a conclusão que Jesus chega? Vocês, igreja, vocês perderam o vigor espiritual, vocês perderam os valores. Este é o problema de vocês. Eles perderam o fervor, a busca por Deus. Perceba que o problema deles não era um problema teológico. Eles tinham uma boa teologia. Jesus não os repreende por conta disso. O problema deles não era algo moral. Não havia heresias no meio. Não havia problema de moralidade ali na igreja, pelo menos. A repreensão não foi essa. O problema era a acomodação. Autossatisfação. Que convenhamos, uma igreja que aparentemente não havia escândalos. Uma igreja onde não havia um falso mestre que ensinava heresias. Uma igreja que não havia imoralidade. Uma igreja que não tinha problema financeiro. Milionários faziam parte da igreja. Você acha que eles faziam igual a gente aqui? Que ora todo mês, Senhor. Ai, que esse mês dê para pagar as contas. Em nome de Jesus, amém. Você acha que eles oravam igual a gente? Não oravam. Dinheiro tinha de sobra. Eles tinham influência, os membros eram ricos, estavam bem. Este foi o erro deles. Eles esqueceram que o que mantém uma igreja não é o dinheiro dos membros, mas é a presença do Espírito Santo. É o Senhor guardando. Então eles diziam, não temos dinheiro, estamos tranquilos. E por conta de se ter muito dinheiro, a tendência normal é você buscar menos a Deus. Eu não é. Não é assim com você? Não é. Por que via de regra, as pessoas buscam a Deus na hora da desgraça? Na hora que o médico diz, só Deus para cuidar deste caso. Daí lembra de a igreja. Pobre é a maioria que vem para a igreja. Às vezes vem pobre e depois prospera. Ricos são poucos. Por quê? Para que rico precisa pedir algo para Deus? Tudo que ele tem, tudo que ele quer, o dinheiro consegue comprar. Não precisa. Jonathan Edwards, ele vai dizer que um cristão ele tem que ter a luz na mente e o fogo no coração. Essas pessoas dessa igreja, por conta de ter muito dinheiro, o fervor deles por Deus foi se apagando, foi diminuindo. Conversava com um amigo, ele ficou alguns meses na Suíça, e ele me dizia que a educação lá é coisa espetacular. Você põe o pé na faixa de pedestre, o carro está lá atrás, ele vem e para você passar. Faz aqui agora.
Vocês viram, colocaram uma faixa bem na frente aqui da igreja agora, né? De ontem para hoje, surgiu aí, brotou essa faixa. Daí, experimenta, na frente da igreja, põe o pé ali, passam por cima do seu pé. Arrancam o seu pé. Lá eles não têm problema com dinheiro, nada. Sabe qual a consequência? Quase não se tem igrejas. Alguns lugares ele me dizia que igrejas sérias, como igrejas reformadas, tinham cultos a cada 3 meses. Cada 3 meses um culto. Isso antes da pandemia. Não é por conta da pandemia, não. Antes. Eles têm tudo, gente. Tem dinheiro. Este foi o erro desses irmãos. Temos tudo. Para quê? Continuar buscando a Deus. Automaticamente eles foram esfriando. Por isso que já disseram que um crente morno, ele é pior que um incrédulo frio. Por quê? Ora, aparentemente os bonzinhos fariseus não se converteram. Os que eram, lembra, os fariseus diante das pessoas, eles eram aparentemente bons. Esses não se converteram. Agora as prostitutas, os ladrões, os corruptos, esses buscaram a Deus. O ímpio só sabe que está perdido se ele for confrontado. Agora, se você vai a uma igreja onde não se confronta o pecado, e você então acha que agora você é cristão, porque você ouve alguém falando sobre este livro. Você sabe que citar a Bíblia é totalmente diferente de pregar o Evangelho. Citar a Bíblia, o diabo cita. Ele fez isso com Jesus. Lembra na tentação do deserto? Está lá. Olha, salta-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Citou o Salmo 91, melhor que muito pastor. Mas ele não estava pregando a palavra. Estava apenas pegando textos desconexos. A autoconfiança foi a pedra de tropeço de Laodiceia. O auto-engano. Este foi o problema deles. Mas este também pode ser o nosso. Achar que chegamos em um patamar onde não precisamos mais de Deus. É por isso que é fácil eu acordar todo dia cedo e orar para a igreja cresça, avance, para que os irmãos prosperem, para que a arrecadação aumente. Eu não preciso nem fazer força, eu já acordo, eu já chuta. Eu já acordo assim. Sabe quando vai ser o teste? É quando a igreja estiver maior, quando as nossas dúvidas não é, será que vai dar? Mas sim, nós temos tanto dinheiro, investiremos em quê? Este é o grande teste. Estes irmãos, infelizmente, acabaram caindo. Caíram porque tinham muito. Nós devemos tomar cuidado para que a estabilidade não nos faça deixar de buscar a Deus. Paulo diz, não confiem na instabilidade da riqueza. Ele já disse bem claro, a riqueza é algo instável, você pode ter e amanhã pode não ter. Estamos caminhando para uma era onde o dinheiro, papel em si, isso que você tem na carteira, quase que vai se extinguir. Hoje em dia é cartão de débito, é transferência bancária pelo celular, Pix, que é algo mais maravilhoso que isso. Vamos pagar o legal da igreja hoje, não tive que pagar nem taxa. Passa o Pix, menino, transferimos já. Maravilha. O dinheiro de papel vai sendo esquecido. Daí todo o nosso dinheiro, a tendência é ficar no banco. É uma pane eletrônica. E intencionalmente, claro, tudo que você tinha vai embora. E se a sua confiança estava ali? Acabou. Não confie na instabilidade da riqueza. E aqui Jesus é bem claro. Eles estavam orgulhosos de 3 coisas. Orgulhosos do ouro, do colírio e de roupas. Eram coisas que eles tinham. O alerta de Jesus é, o seu ouro não resolve o problema da sua questão espiritual. Vocês podem ter muito dinheiro, mas o seu dinheiro não resolve o problema da sua questão espiritual. O seu colírio não produz milagre de abrir os olhos espirituais para que vocês vejam o que realmente vocês precisam. E as suas melhores roupas não cobrem a nudez da vergonha do pecado. Não, de forma alguma. Eles eram mendigos, apesar de terem os maiores bancos da sua época. Eram cegos, apesar de serem a capital da oftalmologia. Consegue ver que tristeza era para esse povo? Que tinha tudo para ser o melhor. A melhor igreja, no melhor lugar. E estrategicamente, um ponto onde eles poderiam evangelizar todas as nações. Tinham dinheiro para isso. E mesmo assim, foi uma desgraça. É por isso que não são poucos os ricos, os famosos, que vivem suicidando, porque eles têm tudo. Mas o dinheiro não é capaz de abrir os olhos para eles verem a miséria que eles têm, por não ter Deus. Segundo, põe ele, por favor. O segundo princípio é o seguinte. O apelo que Jesus faz à igreja.
Jesus se apresenta basicamente como um mercador, como um vendedor. Olha o verso 18, Apocalipse 3, 18. Eu te aconselho, repare, não obriga, aconselho. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te encubras a sua vergonha e a nudez não seja mostrada, e colírio, para que apliques sobre os teus olhos e enxergues. Jesus, ele dá um conselho, ele não dá uma ordem, para mostrar que a suficiência da igreja, ela não está nos recursos financeiros, na sabedoria dos homens, mas está apenas em Jesus Cristo. Toda a igreja, ela só se mantém pela graça de Deus. Não importa se é uma igreja pequena como a nossa, ou se é uma grande igreja. Igrejas verdadeiras se mantêm só mediante a graça de Deus. E Jesus então convoca essas pessoas a se arrependerem. É isso que ele faz, ele repreende esse povo. E ele ainda diz, eu repreendo e castigo. Deus não é mau por fazer isso. Ele diz, olha, se arrependam, sejam zelosos, tenham zelo. Por quê? Porque eu repreendo e castigo. Eu sei que não gostamos de ouvir sobre repreensão e sobre castigo, mas isso é de fundamental importância para que venhamos a crescer. Não é assim com os nossos filhos? Se você nunca repreende o seu filho, eu tenho medo do que ele vai se tornar quando ele for um adolescente. Se o seu filho não ouve não, como esse menino ou essa menina vai crescer? Pais que amam de verdade repreendem, às vezes repreendem de forma dura. Como pode você ver o seu filho indo para o caminho errado e você não faz nada? Eu lembro uma vez eu era pivete, tinha lá uns 12, 13 anos. Eu não estava fazendo nada errado, eu só estava andando com os maconheiros, mas não estava fumando, só andando. E nadando Paraíba, né? Nada assim que se diga, puxa, que marginal. Mas eu lembro que eu cheguei em casa, mas eu tomei uma surra da minha mãe, uma surra. Nunca apanhei tanto igual aquele dia. Eu lembro que eu saí do banheiro, ela só falou assim, tira a toalha, menino. Gente, tudo molhado, hein? Minha mãe parecia Beto Carreiro. Nossa, Deus. Gente, só porque eu estava andando com os maconheiros. Pra quê? Anos depois, eu, obreiro, fui pregar em uma clínica de recuperação, uma cidade vizinha. Adivinha quem eu vi lá? A maioria dos amigos ao qual eu andava. Um monte. Eu cheguei, você aqui? O outro, nossa, ele também. Ah, não, você não sabe quem está aqui, eu vou chamar lá no quarto. Chamou. Gente, vizinho. Sabe o que eu lembrei na hora? Louvado seja Deus pela surra. Ai, fez um bem danado. Só que na hora não é bom. Claro que não. Mas um pai e uma mãe que ama de verdade, ele faz isso, ele repreende. Por mais que a criança não goste, a repreensão é necessária, visa corrigir e trazer benefício. Agora tem filhos que quando são repreendidos pelos pais, o que eles fazem? Ficam bravinhos, viram as costas e querem ir embora de casa. Eu não lembro, eu acho que era o Cauã. Uma vez, não sei o que, ele era bem pequeno. Dei uma sentada nele. Eu vou embora de casa. Falei, sério? Peguei R$5 e dei para ele, ó, ajudar você no ônibus. Menininho saiu, abriu o portão, encostou no portão do lado de fora. Deu 15 minutos, voltou, vai para onde, gente? Mas era para o bem. Se pais que são falhos assim como nós, mas que amam de verdade, repreendem quando precisa repreender, por que você acha que Deus vai agir comigo, com você diferente? Não vai. Pode ter certeza que não vai. Deus, ele disciplina porque ele ama, e ele ainda diz aqui, arrependam-se, abandonem os seus pecados, tenham uma atitude de fazer aquilo que é reto. Este é o objetivo da repreensão, é nos tirar de um caminho ruim e nos colocar de volta no caminho reto, nos colocar de volta no prumo, para que venhamos a fazer aquilo que é reto diante do nosso Deus. Porque nós não teremos uma vida melhor, nós não teremos um casamento melhor, uma vida financeira melhor, se não corrigirmos os erros aos quais cometemos. Olha, é triste, né? Falando dessa parte financeira, às vezes eu converso com casais que uma coisa é você passar um período da vida endividado, outra coisa é você passar uma vida endividado. Pessoas que eu já aconselhei diversas vezes, de chegar e falar assim, fulano, ó, você é pobre, você não pode ter
crédito no seu celular, no da sua esposa, Sky, internet ao mesmo tempo. Não dá. Você precisa escolher. Crédito é um celular só. Ponto. Liga tudo dele. Sky, internet, não dá. Escolhe um, meu Deus. Eu falei para os irmãos, meus filhos sempre pediam para mim, pai, põe Sky, põe Sky, põe Sky. Eu não vou, eles são pobres. Pobre não pode ter Sky. Que absurdo que é esse que pobre com Sky, já viu? Não existe, gente. Daí, não vou pôr. Eu pago. Vou pôr. Claro que vou. Vou pôr porque foi ele que falou que ia pagar. Senão não ia colocar. Não cabe no orçamento. A gente precisa ter esse discernimento. Pais que amam de verdade disciplinam, e a exortação, o objetivo é corrigir. Depois da exortação, Jesus convida a eles para uma ceia. Eis que estou à porta e bato. Olha a imagem triste. Jesus do lado de fora. É assim em muitas casas. Às vezes, a Bíblia está aberta lá dentro. Salmo 23, a folha está até amarelada. A Bíblia está dentro. Jesus está lá para fora. Como que você sabe que Jesus está lá fora, pastor? O modo como você se comporta. Pelos seus frutos. Não é pelos frutos que nós conheceremos a árvore. Não adianta você falar de boca cheia, eu sirvo a Deus, mas as suas atitudes são contrárias àquilo que a sua fé fala com a boca. Jesus, ele bate e diz, eis que estou à porta e bato. Constantemente. O Senhor faz isso. Ele bate a nossa porta. Não literalmente, né? Não assim. Sabe como? É sofrimento. É desemprego. É enfermidade. É luto. Parece que nada dá certo. O marido quer ir embora, a esposa taca chifre. Daí você está lá. Deus, cadê o Senhor? Você não está ouvindo ele bater? Esmurrar a porta? Através de todas essas circunstâncias? De nunca ter dinheiro para nada, de receber, recebe, depois já não tem mais. Já está devendo do outro mês. Você não consegue ver? Jesus quase que arrombando a porta, dizendo, eis que estou à porta, só que do lado de fora, e que você precisa mudar. É por isso que eu sempre digo, o sofrimento, a adversidade, as angústias, é Deus no megafone gritando, arrependam-se, arrependam-se e façam o que é certo. Só que o ser humano ele é mestre em dar desculpa. Mesmo ele sendo apertado, esmagado, pensa em alguém que é craque para se desculpar, é o ser humano. A parábola da grande ceia foi assim. O banquete está pronto. O servo sai para procurar as pessoas. Então eles dizem assim, é que eu comprei um terreno, né, um campo, e não dá, eu preciso ir lá ver. Vai atrás de outro, eu comprei uma junta de bois, eu preciso experimentar. Vai atrás de outro, eu casei, né, me desculpa, mas eu estou comprometido agora. E nunca tem tempo para Deus. Você percebeu que às vezes essa desculpa que você dá, por que não veio o culto? Saí muito cansado de serviço, que hora que você saiu? 5 horas. Quantos irmãos aqui eu já vi? Vim aqui para a igreja com uniforme, o Robson está com uniforme de serviço. Vem direto, o Daniel veio de cruzeiro para cá. A gente vai ficar dando desculpa até quando? Estou cansado, estou com dor de cabeça. Amanhã tem um monte de coisa para fazer. É daí que você precisa vir. Quanto mais coisas temos para fazer, mais devemos buscar a Deus. Só que o ser humano ele é craque em dar desculpa. Lembra a parábola do semeador? A semente cai entre os espinhos e a explicação de Jesus é os problemas deste mundo, as preocupações deste mundo sufocaram a semente, então ela não pôde germinar. Muitas coisas não dão certo em nossa vida. É porque nós colocamos as preocupações deste mundo na frente. É porque nós enfatizamos mais as coisas deste mundo e esquecemos de priorizar a Deus. Será que não é por causa disso que talvez os nossos filhos não são tão crentes como nós queríamos que fosse? Que a nossa vida não está tão boa como nós queríamos que estivesse? Pode ter certeza. É assim. E terceiro, para encerrar, não precisa não, pode deixar. A promessa que Cristo faz à igreja. Olha o que diz o verso 21. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci
e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. No versículo anterior, Jesus diz: eu estou à porta e bato. Ou seja, nós damos lugar a Ele à mesa e a recompensa. A mesa é só uma ilustração, né? É em nossa vida. Nossa vida. Nós damos lugar a Ele em nossa vida e a recompensa, Ele nos dá lugar a Ele, com Ele, no seu trono. É uma troca que nós só temos a ganhar. Eu não sei por que muitos ainda não fazem isso. Ele termina a carta da igreja em Laodiceia, abrindo o capítulo 4. Capítulo 4, João sai da terra e tem uma visão do céu. Perceba que desde o capítulo 2, a carta a todas as igrejas fala de erros e acertos que as igrejas precisam consertar e que precisam manter os acertos. E depois que ele termina de dizer, e eu deixei bem claro aqui, que a repreensão e o elogio a essas igrejas, a todas elas, servem a todas as igrejas hoje também. Com certeza. Nós devemos nos colocar no lugar da igreja de Laodiceia. Será que não estamos aqui? Justamente como elas? Não, o que é isso? Olha o tanto de dinheiro que eu tenho no banco? Estou tranquilo. E não esquecemos que podemos perder tudo no estalar de dedo. Ou até mesmo morrer. Jesus Cristo disse isso. O homem está lá, o homem rico, construindo campos e depósito, guardando tudo que ele tem. E ele diz assim: nossa, mas o que farei? Tem tantas coisas. E Jesus responde: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Adiantou? Celeiros e mais celeiros, bens e mais bens, sendo que o principal, que é a sua vida com Deus, você não acertou. Nós temos que analisar, não estamos caindo aqui nesse erro. Jesus então ele confirma que a real recompensa, ela vai vir para a igreja que venceu de verdade. Então nós veremos a partir da próxima semana João tendo uma visão do que será o céu que nos aguarda. A recompensa tão sonhada de todas as fadigas que nós temos aqui neste mundo. João ele vê coisas que ele não pode nem escrever. Jesus, não, isso aqui você não escreve não. Mas aquilo que ele já deixou escrito, com certeza, vai fazer com que os nossos olhos brilhem a cada dia mais. Que nós venhamos a viver neste mundo sem esquecer que o nosso reino não é daqui. Que os nossos olhos têm que estar no outro mundo, porque a recompensa com certeza é formidável. Que sejamos de fato um povo que analisa a sua própria vida, que se arrepende de seus pecados, que olha para essas igrejas e diz: eu estou errando como eles? E se assim estiver, o conselho já está logo ali. Arrependa-te, muda. Que sejamos um povo fiel e santo, com temor, mas também com fervor pelo Senhor. Que não venhamos a nos esfriar a ponto de orar de vez em quando, de buscar a Deus de vez em quando. Que venhamos a voltar àquele primeiro amor e saber que a nossa vida depende do Senhor, que nós devemos viver para Ele, para a glória dEle. E quanto mais nós alimentarmos isso, mais o fogo vai arder em nós. Porque eu sei que naturalmente assim funciona, né? Se você não toma o café da manhã, você fica faminto, quer comer até um boi na hora do almoço. E às vezes você pensa que espiritualmente assim funciona também. Ah, eu não fui ao culto quarta, domingo eu vou estar com uma vontade louca de ir em 2 cultos. Não é. A tendência é você ter menos vontade. Daí você não vem quarta, não vem domingo. Daí na outra quarta você pensa de que jeito? Já não fui 2 cultos. Mais um. Daí a 3 sem vir, você pensa assim, acho que ninguém nem repara minha falta. Para que ir? Vou assistir no YouTube. Você não percebe que aquela brasa que você tinha ardendo, quando ela é colocada do lado do braseiro, longe, ela vai se apagando. Ainda que o fogo era verdadeiro, forte. Precisamos estar juntos. Este é o mandamento, não deixeis de congregar. E o Senhor nos dê a graça de sermos uma igreja que dê a resposta correta a Deus, porque a recompensa é maravilhosa. Amém, meus irmãos?